Então, boa tarde a todos. Declaro aberta aqui essa sessão da terceira comissão disciplinar. Bem-vindos. Iniciando então aqui, hoje nós temos dois processos. Doutora, me permite apenas uma parte? Pois não? Como iniciamos a gravação, a transmissão, eu queria que deixasse registrado uma sugestão como auditor desse tribunal. Essa semana nós perdemos o doutor Roberto Titiviso, vice-presidente da federação, e um cara excepcional, advogado, Sim. cuidava ali da comissão, departamento questão da violência, e faleceu drasticamente pelo Covid na Argentina. Então, eu gostaria de sugerir à vossa presidência se nós poderíamos consignar em ata, na gravação, que essa sessão seja em homenagem ao Dr. Titiviso, que nos deixa tragicamente e com certeza vai fazer muita falta. Obrigado, presidente. Sim, muito bem lembrado, doutor Luiz Durso, muito bem lembrado. Lamentamos bastante esse fato, né, ocorrido, muito triste, muito triste. Uma excelente pessoa, um excelente profissional que sempre colaborou aqui na federação e gostaria, sim, de consignar essa tristeza, né? Lamentar e vai fazer uma grande perda aqui, que vai fazer muita falta aqui no nosso meio futebolístico aqui da Justiça Desportiva. Então, vamos então dar início. Processo 302, 2020. Os dois processos foram adiados, né? Foram os dois processos da pauta de hoje. Relatora a doutora Alessandra. A doutora Alessandra. A doutora Alessandra está presente? Acredito que não, doutora Sônia. Acredito que ainda não, pelo menos para mim ainda não consta a doutora Alessandra. É. Dando mensagem para ela, presidente. Só um segundinho. Bom, mas nós temos quórum, né? Então podemos fazer a inversão, mas vamos ver que o próximo seria dela, então. Matheus também pode encaminhar, Matheus, por favor, ou dar um telefonema para ela? Claro, claro. Tá, então vamos fazer a inversão aqui da pauta, vamos dar então início ao processo 381/2020, relator Dr. Luiz Lutzo, denunciados Diego Leandro de Brito Fidalgo, no jogo Bandeirante versus Grêmio. Com isso eu peço licença para fazer a inversão da pauta, tá? O doutor Wilson aí, os advogados aí do processo. Um adendo. Pois não. A doutora Alessandra está aguardando autorização, pelo que ela me passou, para ingresso na sala. Então, Matheus, por favor, pode admiti-la? Vou admiti-lo aqui, só um segundo. Presidente, quer fazendo 300 Acho que podemos, né? Podemos iniciar, né? Vamos, então. A gente inverte. O Matheus está verificando lá. Eu Então, tô podemos verificando aqui com a doutora, eu já vejo aqui, se houver um problema, eu até consulto o nosso TI, tá?
Só para deixar. Tá, por favor. Nós vamos dar andamento porque temos quórum, né? Então podemos prosseguir. Então, processo 381/2020, relator do Dr. Luiz Urso, denunciados Diego Leandro de Brito Fidalgo, em jogo Bandeirantes e Bandeirantes Esporte Clube, no jogo Bandeirantes versus Grêmio Prudente, né? Então, temos provas a produzir, o advogado que vai fazer esse processo. Presidente, boa tarde a todos novamente. Acredito que seja eu. Caso não haja advogado, eu faço. Doutor Fábio, né? Tem provas a produzir, doutor Fábio? Não tenho provas a produzir. Tá, então, por favor, com a palavra, doutor Luiz Urso, para relatório, por favor. Obrigado, doutora. Obrigado por me autorizar a prestar essa homenagem póstuma, porque foi, infelizmente, algo que eu senti muito. Eu gostava muito do Dr. Titi Vice, mas vamos seguir, né, nos cuidando, graças a Deus. O processo é o 381/2020. Jogo Bandeirantes contra Grêmio Prudente, que foi realizado no dia 13/12/2020. A Procuradoria, quem assina a denúncia aqui é a doutora Mariana, inclusive, boa tarde, doutora. E ela denuncia Diego Leandro de Brito Fidalgo, massagista da equipe Bandeirante, pela prática da conduta prevista no artigo 223 do CBJD. Também denuncia a própria equipe, o Clube Bandeirante, também incursa na pena prevista no artigo 223 do CBJD. E aí ela expõe as razões. Então, diz o relatório, diz a denúncia. Nos autos do processo 331/2020, a segunda comissão disciplinar desse egrégio tribunal condenou o denunciado Diego a pena de 10 partidas de suspensão por infração ao 254A do Código Penal, que é o artigo da agressão. Entretanto, não obstante a suspensão imposta na sessão realizada no último dia 10 de dezembro, se extrai de comunicação de irregularidade enviada pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol a esse tribunal. Diego esteve presente na partida objeto da denúncia. Veja-se o fragmento da comunicação da irregularidade. Aí tem aqui o corte desta comunicação feita à Federação, Departamento de Competição, que no dia 14/12, o Diego Leandro jogou como... Perdão, o Diego é massagista, ele esteve presente na comissão técnica como massagista. E que a observação é que ele não cumpriu a pena imposta pelo TJD. Continua aqui a nobre procuradora. No artigo 223 do CBJD, tipificou-se a conduta daquele que deixa de cumprir decisão de justiça desportiva. Diz o CBJD, 220, deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da justiça desportiva. A pena de multa vai de 100 a 100 mil reais. E o parágrafo único prevê que quando o infrator for pessoa natural, a pena será de suspensão automática até que se cumpra a decisão, resolução ou determinação, além da suspensão por 90 a 360 dias e na reincidência, eliminação. O denunciado Diego, diz a procuradora, deixou de cumprir a decisão de que lhe foi imposta pena de suspensão nos termos do que a nobre segunda comissão teria determinado. Assim configura, em tese, a ofensa aqui, né, a infração do 223. Com relação à equipe Bandeirantes, diz a procuradora, é de conhecimento notório que a pandemia decorrente de Covid-19 impôs a tomada de medidas excepcionais, a fim que o campeonato pudesse ser retomado. Neste contexto, a fim de se resguardar a saúde dos envolvidos, foi estabelecido o protocolo que já conhecemos de operação de jogo, que tratava todas as questões relacionadas ao Covid. Face ao quanto estabelecido no apontado documento, é irrefutável que o massagista denunciado somente poderia estar presente no local com a devida autorização e anuência da entidade de prática desportiva denunciada. Então, aqui a procuradora alega
que ele não foi, ele esteve presente no jogo, ele participou como membro da comissão técnica e isso, claro, foi em tese autorizado pela equipe Bandeirantes e por isso ele tá, a equipe também estaria sendo denunciada. O último parágrafo da procuradora conclui que, assim sendo, nos termos de quanto estabelecido no artigo 163 do CBJD, quem, de qualquer modo, concorre para a infração incide nas penas a estas combinadas na medida de sua participação em coautoria. Então, o doutor aqui alega que o bandeirante, por ter autorizado a participação desse massagista, estaria agindo em coautoria. Do pedido, então, é a condenação tanto do massagista, Diego, Associação Diego, Leandro, do massagista, deixa eu ver o nome dele aqui, Diego mesmo, e da equipe Bandeirante. Ela anexa junto a denúncia a comunicação da irregularidade que ela fez o corte, a súmula do jogo realizado no dia 13 do 12, que consta como massagista o Diego, que seria a partida, acredito que ele estaria suspenso, e um boletim de ocorrência deixa eu Esse só Doutor Luiz boletim de Augusto, ocorrência, eu acredito eu acredito que que a isso, que boletim de Secretaria ocorrência do anexou por processo engano. 302. Isso. Houve uma inversão aí, né? O processo, Matheus, por favor, aí, precisamos completar. Porque as folhas 10, aí já é o boletim de ocorrência do processo 302. Ah, tá. Então tá bom. Então eu encerro a relatoria com a súmula da partida que participou o massagista. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigada, doutor. Primeiramente, muito obrigada, doutor Luiz Durso, pelo relatório, doutora Sônia. Gostaria de saudar a todos, desejar um excelente recomeço de trabalhos aqui para nós que atuamos junto a essa terceira comissão disciplinar. Conforme bem pontuou o excelentíssimo senhor auditor relator, Diego Leandro de Brito é massagista da equipe do Bandeirante Esporte Clube. Ele foi condenado pela segunda comissão disciplinar desse egrégio Tribunal de Justiça Desportiva a uma suspensão de 10 partidas por infração ao artigo 254-A do CBJD. E, contudo, embora ele tenha sido julgado no dia 10 de dezembro e tenha sido cientificado durante a sessão dessa condenação, esse mesmo massagista, ele compareceu e atuou e foi relacionado como membro da comissão técnica da equipe do Bandeirante em partida vida no dia 13 de dezembro. Deixar de cumprimento ou retardar cumprimento de decisão da Justiça Desportiva é conduta infracional tipificada no artigo 223 e que, portanto, foi cometida pelo senhor Diego, que descumpriu a decisão que lhe impôs suspensão. Tendo em vista que, face ao momento sanitário que estamos atravessando, o senhor Diego só poderia estar presente na partida com a devida autorização e anuência da entidade de prática desportiva a qual ele está vinculado, o Bandeirante Esporte Clube, então, cientificado da decisão, também a descumpriu, portanto, agindo em coautoria com o senhor Diego. Portanto, a Procuradoria espera que seja Diego, massagista, e Bandeirante Esporte Clube, entidade denunciada, que sejam condenados nos termos do artigo 223 do CBJD, combinado com o artigo 163, que é aquele justamente que fala da coautoria, uma vez que ambos somente agiram em unidade de desígnios. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, o doutor Fábio, por favor. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente. Saudações a todos. Bom, primeiramente, infelizmente, como na maioria dos casos, eu só tive contato com o processo agora, né, e não tive contato com o denunciado. Né, tanto o clube quanto o denunciado, o senhor Diego, não entraram em contato comigo, mas pelo que eu pude averiguar agora dos autos,
o pleito principal, meu pleito principal seria a absolvição. E explico por quê. Nos autos, pelo que eu vi, não tem nenhuma comprovação de que realmente a intimação foi entregue, né? Poderiam e deveriam, inclusive, estar nos autos, né? De acordo com o artigo 47, se eu não me engano, salvo engano, deixa eu só... Isso, o artigo 47, ele expressa que a citação e intimação far-se-ão por edital instalado no local de fácil acesso, isso na questão da intimação. Na sede do órgão judicante e no sítio eletrônico da respectiva entidade de administração do desporto. E no parágrafo 2º, expressa, poderão ser utilizados outros meios eletrônicos para efeito do previsto no parágrafo 1º, desde que possível a comprovação da entrega. Então, eu vejo que, primordialmente, o que faltou nos autos, a comprovação da intimação, o trânsito em julgado dessa decisão, porque pelo que eu vi, a decisão a ata foi do dia 10/12, né, e o jogo foi no dia 13/12. Então, não sei se houve um recurso, né, então precisaríamos saber se realmente tem o trânsito em julgado dessa decisão. E os autos, eles pecam, né, nesses quesitos. Então, primeiramente, e como pleito principal, eu pleiteio a absolvição do atleta e do clube, e caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que sejam aplicadas as penas mínimas previstas aqui no CBJD, mas reforço que, nesse caso, por falta aí de provas, né, entendo pela absolvição. É o pleito da defesa. Obrigada, doutor. Data vênia, antes de passar para o julgamento do nobre relator, pelo menos eu não consegui visualizar aqui o restante do processo. Secretaria, por favor, Matheus, eu não sei se alguns dos doutores conseguiram visualizar até o processo até o final. Eu acredito que a secretaria, pelo menos o arquivo que eu recebi, da página 10 à página 13, é o processo 302. Então, precisaríamos saber a conclusão desse processo 381. Até que página, quantas páginas ele tem. Perfeito, Alguns dos doutores recebeu, doutor Urso, doutor Alessandro, doutor Manuel, alguém teve acesso ao processo completo? Nós recebemos o mesmo arquivo que a senhora, doutora. Ele é completado com o BO. Então, a partir da página 10, então precisaríamos aí, por favor, o Matheus, a doutora Júlia, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, doutora. Bom, eu tenho aqui o processo, foi aquele que eu te enviei hoje certinho, que realmente teve uma duplicação das últimas páginas que você bem disse, mas do 381 te mandei aquele que é o atualizado. E os doutores, enfim, você gostaria que eu mandasse novamente, é isso? É só a informação se ele encerra com a súmula da partida ou se ele tem mais algum documento a partir da página 9. O 381, exatamente, ele se encerra com a súmula. Encerra com a súmula? Isso, perfeitamente. Então podemos prosseguir, né? Então tá bem, obrigada, Matheus. Então, por favor, doutor Luiz Urso, com a palavra para as suas considerações finais e voto. Obrigado, doutor Fábio. Eu analisei aqui com atenção os autos, fui ao site do tribunal, a ata foi postada no site do tribunal dia 11/12 às 11h22 da manhã, constando inclusive a condenação do massagista do Diego Leandro aqui, 331 era o processo de origem, por maioria suspenderam as partidas. Então, entendo que ali ele está por citado, ele já teve ciência, salvo engano, pela fala da procuradora, até presente na audiência, ele
estava, mas eu não tenho essa informação, vou julgar com a informação de que foi postado no site no dia seguinte, às 11 da manhã, antes da realização da partida em que o massagista estava presente. Outra situação que eu encaro no meu voto é que o nobre defensor ventila a tese de que poderia ter algum recurso e precisaremos aguardar o trânsito em julgado. Na verdade, a sentença ela já tem efeito imediato, e se houver o recurso, ele precisa ter o pedido de suspensão da medida, senão tem que ser cumprida de imediato. Na próxima partida, não é porque ele recorreu que imediatamente ele pode comparecer. Então, precisaria ter analisado liminarmente uma suspensão da condenação ali da sentença. Então, eu entendo que está superada essas duas questões, tanto da citação, questões processuais, como a questão do trânsito em julgado e etc. Então, analisando essas situações, eu entendo que goza de completa e absoluta razão a Procuradoria ao denunciar o massagista e que ele, sim, infringiu o 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por descumprir a ordem que ele já estava devidamente citado, tinha ciência, sim, da sua suspensão de 10 dias. E por isso, levando em consideração ser um clube de Série B, eu postulo e voto por ser massagista, não ser atleta, que interfere diretamente na partida, não interfere diretamente no resultado, que seja condenado tanto atleta como a equipe, porque mesmo que não tivesse essa resolução do Covid, eu entendo que a equipe acaba contribuindo com a presença do massagista que foi condenado, tendo gerência sobre seus funcionários. Mas como tem a questão do Covid, isso fica mais claro ainda que eles precisariam autorizar a presença do massagista, não é qualquer um que estava lá, principalmente arrolado como massagista. Então eu entendo que ambos estão, de fato, infringindo o 223 com coautoria e proponho ambos condenados no 223 por R$ 1.000 cada, sendo a pena total em R$ 2.000. É o que eu voto, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz Urso. Então, seria R$ 1.000 para o massagista e R$ 1.000 para o clube. Isso. Ok, obrigada. Como vota, a doutora Alessandra? Estou presente, consegui entrar. Foi um problema técnico que eu tenho e conseguiu liberar, doutora. Olá, peço desculpas por esse equívoco, né, na hora de entrar. E desejo a todos um ótimo ano, já parabenizando o doutor Durso pela relatoria do processo e sigo integralmente o voto do relator, doutora presidente. Obrigada. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar de volta aí. Parabenizar o doutor Durso pela excelência na relatoria, pelo voto. Eu só fiquei com uma dúvida se nós teríamos que analisar também a suspensão por se tratar de pessoa física no que diz respeito ao massagista. Doutor Manuel tem razão. Aplica-se a pessoa natural aqui, por ser massagista, uma suspensão obrigatória por 90 a 360 dias. Eu proponho no meu voto a pena mínima aqui de 90 dias, pelo parágrafo único aqui, por ser pessoa natural no caso do massagista. Obrigado, doutor. Imagina, presidente quer ver com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, Sigo também pelo mínimo. Ok, obrigada. Doutor Manuel? Eu acompanho na íntegra aí o voto do doutor Durso, excelente. Ok, obrigada, doutor. Parabéns, doutor Durso, pelo voto. Eu vou acompanhá-lo também. Acho que todos os fatos aí estão compreendidos aí no disposto do artigo 223, né, tanto para o massagista quanto para a equipe do Bandeirante. Então, fica por unanimidade suspenso o massagista Diego Leandro, né, Brito Fidalgo, por 90 dias,
aplicando mais a multa pecuniária de R$ 1.000 e ao Bandeirantes Esporte Clube também a multa pecuniária de R$ 1.000. Presidente, eu só tenho uma dúvida se no parágrafo único não afasta a multa. Do massagista? Porque quando ele fala que até que se cumpra a decisão, resolução ou determinação, ele está dizendo com aquela determinação anterior. E aí vem a suspensão de 90 a 180 dias na incidência. E eu aqui analisando, eu acho que o 223 parágrafo único afasta a multa para a pessoa natural. Doutora Sônia, eu concordo com o doutor Luiz Durso. O parágrafo único, ele impõe que para as pessoas físicas a pena não é pecuniária, mas é pena de suspensão. Então, é a suspensão automática até o cumprimento da decisão que não foi cumprida, sucedida de nova suspensão agora por infração ao 223, que aí seria de 90 a 360 dias. Sim, tem razão, o doutor Durso, exatamente, isso é apenas a suspensão, né, que se aplica. Presidente, posso reformular então por completo o voto que a gente revota? Acho que fica mais fácil, presidente. Peço desculpas aí pela confusão. Sim, Eu pois vou não, reprimir meu voto, então minha proposta é aplicação do 223, parágrafo único em 90 dias para o atleta e a punição do clube 223 em R$ 2.000. Então eu estou absorvendo a pena que eu tinha dividido como punição para o clube arcar como sendo o chefe e responsável pelo massagista. É meu voto, presidente. Perfeito, doutor, obrigada. Doutora Alessandra, também. Eu estava verificando agora, presidente, tem já um precedente na STJ acompanhando o voto exatamente integralmente do Dr. Durso, pela absorção e também até o cumprimento, a suspensão seria até o cumprimento da pena. Então, eu acompanho integralmente o voto. Se a doutora quiser anotar o precedente para completar o voto, há necessidade? Acho que não tem necessidade. Eu acho que tem, Perfeito. acho que está claro o próprio dispositivo, né? O próprio artigo 223. Então, fica apenas a pena de suspensão para o massagista, né? É isso, doutora? Exatamente. Doutor Manuel quer também, como fica seu voto? Presidente, eu acompanho o voto. Acompanha a reformulação, doutor? É isso? Acompanha a reformulação? Acompanho a reformulação, presidente. Ok, obrigada. Eu também vou acompanhar. Então, Matheus, por favor. Então, reformulando então o voto, ficaria massagista Diego Leandro Brito Fidalgo, suspenso a 90 dias, né, no artigo 223, parágrafo único, e a equipe do Bandeirante a pena pecuniária de R$ 1.000, por unanimidade. Perfeito, anotado, doutora. Obrigada. Então, o julgamento encerrado. Passamos agora, então, para o processo 302/2020. Relatora, doutora Alessandra. Denunciados Gilson Menezes, artigo 2, Gilson Menezes e o jogo Tupã versus Vossen. É o advogado, doutor Vailson. Exato. Isso, doutor? Então, Exato, excelente. Presidente. provas a produzir, doutor? Excelência, as provas já juntamos já nos autos, né? Porque foi designada essa audiência por conta de alguns documentos que temos de juntar. Já juntamos, já está nos autos. Sim. E temos aqui a presença do seu Gilson e do seu Paulo, né? Então, vamos lá, relatoria do doutora Alessandra, para as suas considerações iniciais, por favor, doutora. Olá, boa tarde novamente. É um prazer estar com os doutores. Trata-se do processo 302 de 2020. O jogo foi Tupã versus Vossen, segunda divisão, na data de 18/11/2020.
É uma denúncia da Procuradoria em face do senhor Gilson Menezes, no artigo 258 do CPJD. Ele é diretor do Tupã. O denunciado passou a asseverar, por incursão, né, do 258, por incursão, pelos fatos de passar a asseverar no momento da chegada do ônibus do visitante, isso é o que consta na súmula do julgo, que o veículo não estava autorizado a entrar no local e passou a ofender severamente o senhor Lauro, presidente da equipe visitante, causando tumulto. O julgamento em 4/12 foi convertido em diligência para que a defesa realizasse a produção de provas necessárias. A Procuradoria ela requereu intimação do delegado da partida para que fosse ouvido. Foi apresentada a defesa escrita pelo denunciado, requerendo absolvição, juntando uma declaração do senhor Lauro Valim, negando os fatos, dizendo que foi recebido com cordialidade. Também foi lavrado juntado um boletim de ocorrência lavrado no dia 8/12, e nesse boletim, sim, o declarante, senhor Gilson, ele informa que foi bem recebido pelo senhor Lauro e negando os fatos. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. A Procuradoria, temos o seu Paulo, né, o delegado, e o seu Gilson, a Procuradoria, com a palavra. Vamos ouvi-los? Era isso que eu ia dizer. Acredito que o senhor Paulo tem que ser ouvido, né? Que foi por isso que converteu em diligência esse... Certo. E depois, na sequência, o seu Gilson, é isso? Pela defesa, né? Então, seu Paulo, por favor, boa tarde. Seu Paulo, nos ouve? Boa tarde, sim. Seu Paulo Fernandes. Pode subir a câmera seu documento de identidade, por favor? Não entendi. A senhora quer que eu narre meu documento de identidade? O senhor, por favor, o senhor sobe a câmera. Melhorou? Não estou visualizando o documento. Ah, sim. Tem identidade para cá. Só um minuto. Paulo. Paulo César Fernandes, né? Pode dizer Sim. o número do RG, por favor? 32.521 7270. Tá bem, obrigada. Então, seu Paulo, obrigada por comparecer aqui para o nosso tribunal. Então, o senhor estava aí nessa partida, o senhor foi delegado, né, do jogo? Perfeitamente. Do Tupã e você. Então, o que o senhor tem a nos contar aí com relação à partida, com relação à ocorrência dos fatos? Simplesmente vou replicar o que está no relatório que nós delegados precisamos fazer sempre após as partidas. O fato que nos trouxe até aqui foi efetivamente a atitude pouco ortodoxa do Gilson, diretor Gilson do Tupã, em relação à chegada da equipe adversária. A equipe adversária ao chegar, ela teve dificuldade de entrar, efetivamente, por conta, narrado pelo próprio Gilson a mim anteriormente a esse episódio, por conta de não terem sido muito bem tratados na partida de ida contra o próprio adversário.
Então, já não queria receber o ônibus, não queria deixar que o ônibus do adversário adentrasse ao estádio. Posteriormente, quando, evidentemente, isso não foi possível, porque a entrada é autorizada, ele adentrou no espaço aonde a equipe chegou, o ônibus estacionou, e começou, efetivamente, a proferir palavrões e não querendo, insistindo ainda no fato de não deixar a equipe entrar, apenas verbalmente, não houve absolutamente nada físico, conforme está relatado nesse meu relatório. Também proferindo palavras de baixo calão para a diretoria, incluindo o presidente Lauro, né? Equipe adversária. Foi exatamente isso que eu narrei no relatório, foi o que eu vi, e diante disso eu tive que mediar, evitar que isso continuasse acontecendo, que foi tirada do senhor Gilson do estabelecimento, e depois de um certo tempo de assistência, claro, ele evidentemente atendeu, e esse é o relato que eu tenho a passar para você. Obrigada, senhor Paulo. A doutora Mariana, alguma pergunta? Senhor Paulo, o senhor Gilson, ele diretamente chegou a ofender também o senhor? Não, a mim não. A mim não. Apenas o presidente da agremiação adversária. Exatamente, como consta no relatório. No relatório não consta ofensivamente. Perfeito. Sem mais perguntas, doutora Sônia, muito obrigada. Obrigada, doutora. Uma pergunta, doutor Vailson. Não, sem pergunta, excelente, presidente. Pergunta, doutora Alessandra. Não tenho, presidente. Demais auditores, doutor Luiz Durso. Eu tenho, Pergunta? presidente. Eu tenho. Doutor Manuel. Eu tenho Eu pergunta. tenho. Pode fazer, doutor. Desculpa, doutor Luiz Durso, tem perguntas? Desculpe, eu não entendi. Você falou que sim? Pode fazer, doutor Manuel, eu faço em seguida. Fica à vontade, doutor, por favor. Não, desculpe, eu entendi o senhor falar que não tinha perguntas. Por favor, doutor Durso. Com licença, doutor, então. Eu tenho. Obrigado, presidente. Boa tarde, Paulo. Quero saber como que você recebe a informação de que há uma declaração juntada aos autos pelo senhor Lauro, que é presidente da equipe visitante, e que nega o seu relato. Então, por que o senhor acha que isso aconteceu? Por que ele faria isso? Porque estamos agora diante de dois relatos totalmente distintos, totalmente antagônicos. Então, gostaria de ouvir o senhor por que o senhor acredita que o Lauro narra que eles foram recebidos de maneira amistosa. Essa é uma pergunta que precisa ser diretamente feita a ele, né? Ele deveria, inclusive, estar aqui para responder essa pergunta, em primeiro lugar. Mas, dentro do futebol, não sei se os senhores têm essa expertise, eu acho que tem bastante por estarem ocupando os cargos, realmente, da mesma forma que surpreende, não surpreende tanto, porque você precisa trabalhar, você precisa do adversário, que hoje você xingou, que hoje você ofendeu, amanhã você vai precisar do adversário, porque vai ter que jogar na casa dele, vai ter que se deslocar até a casa, o estádio dele. Enfim, existem vários interesses conjuminados dentro desse business que chama-se futebol. Então, de um lado, realmente surpreende, mas de outro lado, não. Né? Agora, essa resposta só ele poderia nos dar, né? Porque é que ele deu essa declaração quando, na grande verdade, não foi o que ocorreu de fato. Ok, Paulo, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigada, Durso. Perguntas, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Boa tarde, Paulo. Lendo a descrição aqui, o senhor menciona a pouco ortodoxa e o início, os seus trabalhos, cadê? Deselegância e antidesportiva. O senhor pode descrever de forma um pouco mais clara quais foram as palavras, as ofensas, enfim, os dizeres proferidos pelo denunciado, por gentileza? Olha, senhores e senhoras, só me recorde que data foi isso aí? Que mês de novembro?
Procede? 18/11. 18/11. Nós estamos já praticamente em março, né? Recordar as palavras, recordar ipsis literis, é uma tarefa um pouco hercúlea, hão de concordar comigo, né? Mas ofensas. Eu tenho que reproduzir os palavrões? É isso? Aqui? Reproduzir, Paulo, que a gente precisa saber exatamente como é que foi e da forma que ocorreu para a gente poder eventualmente delimitar o quanto da pena. Então, embora tenha transcorrido algum tempo, se o senhor se recordar, eu acho que seria de grande valia. Sim. A atitude antidesportiva é quando você não recebe o seu adversário da forma como tem que ser recebido qualquer visitante, seja na nossa casa, pessoalmente falando, ou juridicamente falando. Precisamos ser educados. Não houve essa educação através de gritos, e aqui não vai entrar, não vou deixar esse ônibus entrar, não vou deixar essa cambada de filho da puta entrar no meu estádio, isso aqui quem manda sou eu, que mais? E nessa linha, foi exatamente nessa linha. Evidentemente aos prantos, aos prantos não, desculpa, aos berros, e realmente falando bastante e não escutando absolutamente nada. Estava bem transtornado o senhor Gilson nesse episódio aí. Obrigado, Paulo. Estou satisfeito, presidente. Obrigada, doutor Manuel. Vamos ouvir, então, agora o seu Gilson. O senhor Gilson, ele foi ouvido na sessão anterior, doutora Sônia, não estava presente, então eu não tenho essa informação, se ele já foi ouvido. Não consta do relatório da decisão, mas eu me recordo vagamente que sim. Eu me recordo, presidente, que nós, quando começamos a ouvi-lo, ele teria alegado que o presidente do outro clube iria negar, e aí a gente converteu em diligência, mas pela observância ao princípio da ampla defesa, como houve novas provas, a oitiva do Paulo, ele sendo réu, acredito que é importante ouvi-lo novamente, presidente. Não, eu não me oponho, doutor Luiz Durso, eu só queria saber se nós poderíamos recomeçar essa prova do zero, embora ele já tivesse sido ouvido, porque eu não estava presente na última sessão. Eu entendo, doutora. Concordo plenamente. Eu voto que sim, acredito que a gente pode fazer do zero, sim. Pelo menos é como eu vejo. Fica a critério do presidente. Sim, não, vamos ouvi-lo, sim, né, presidente, concordo, de acordo, doutora Alessandra? Sim. Tudo bem? Então, seu Gilson, por favor, boa tarde, obrigada por ter comparecido. Por favor, pode subir a câmera seu documento de identidade? Gilson Menezes, né? Isso. Pode falar, por favor? 21-332-1671. 21-332-1671. Perfeito. Obrigada. Seu Gilson, então, o senhor é membro da diretoria lá do Tupã, né? O senhor estava presente lá nessa partida. O que o senhor sabe dizer a respeito dessa ocorrência desses fatos? Olha, o que aconteceu que, infelizmente, a federação, né, mandou uma pessoa, né, não adequada, que eu acho. Entendeu? Ela chegou aqui 6 horas antes, né, e que a gente estava fazendo a documentação dos atletas no escritório, e ele quis que arrumasse segurança para o time adversário, né? E eu falei para ele, mas por que uma segurança para o time adversário se a gente vai jogar contra eles e nós não tem nem chance de classificar? Aí ele ficou falando, gritando e falando assim, eu já estou resolvendo com a Fabiane, que é a presidente. Eu falei, tudo bem, jóia. Aí eu questionei com ele e falei assim, ó, você está questionando uma coisa que a gente foi jogar lá na casa deles e não aconteceu nada disso, você entendeu? Aí ele começou a falar que a gente tinha que providenciar, tudo bem, a Fabiane falou, ó, já estou falando com o tenente, tudo com o capitão, ele já está resolvendo. Beleza.
E na hora que chegou o ônibus, a gente foi lá, colocou o ônibus no estacionamento. Infelizmente, desceu um pessoal antes já armados, que eram de segurança da delegação do Vossen, né? E o presidente veio até mim, eu recebi cordialmente ele, abraçamos, tudo. Falei, presidente, o que está acontecendo? Ele pegou e falou assim, não, é que a gente trouxe a segurança, a gente não sabe. Tudo bem, eu falei, não, tudo bem, só que esse pessoal não pode ficar aqui. Ele falou, não, tudo bem. Aí, na hora, eu chamei o senhor Paulo, que ele estava lá no estacionamento do clube, entendeu? Ele estava no estacionamento do clube, ele veio até lá e conduziu esse pessoal a sair do estádio, que seria a segurança. Mas o senhor Paulo, o senhor Valim, né? Entramos abraçados, ele tem uma declaração que foi feita, o boletim de ocorrência, e está aí a declaração dele para comprovar que não aconteceu nada disso. Infelizmente, essa pessoa, em vez de ajudar, que nem o presidente do Reinaldo fala, ele veio para atrapalhar. Uma pergunta, doutora Mariana, por favor, obrigada. Obrigada, doutora Sônia. Eu tenho pergunta, sim. Senhor Gilson, boa tarde. O senhor disse que o senhor Valim, ele prestou uma declaração por escrito. Está por escrito nos autos. Com Em que reconhecimento momento que ela de firma, foi... lavrado no B8. Perfeito. Em que dia que foi feita essa declaração? A Mais declaração ou menos assim. Foi antes do senhor ter sido ouvido? Foi dia 4 de dezembro. Entendi. E o boletim de ocorrência, o senhor registrou quando? Antes da sessão de julgamento? Depois? Quando é que foi? Não, porque eu precisava do boletim de... Deixa eu ver que dia que foi. No dia 8. Não precisa ser o dia certo. Eu queria saber assim, se foi antes ou depois da sessão de julgamento? Não, a declaração foi depois da primeira sessão de julgamento. E o boletim de ocorrência? Também, depois. Porque eu não conseguia os dados do senhor Paulo Fernandes, porque ele colocou meus dados todos, CPF, RG, e o dele simplesmente ele colocou Paulo Fernandes. Então não tinha como lavrar um boletim de ocorrência. E eu pedi, está notificado lá na federação, mandei um ofício para a federação pedindo, por favor, me mandasse a documentação dele, que eu precisava fazer um boletim de ocorrência. Por isso que atrasou. Mas o senhor registrou isso, então, depois da sessão de julgamento? Depois da sessão de julgamento que o senhor... O boletim de ocorrência, teve a sessão de julgamento, a primeira, aí o senhor entrou em contato com a federação depois, para depois fazer o boletim de ocorrência contra o senhor Paulo? Não, eu entrei antes. Pedi a documentação, por isso que eles suspenderam e falaram assim, então nós vamos... A doutora pediu para mim, falou, ó, vou dar um tempo para você correr atrás da documentação da defesa. Eu falei, tudo bem. Aí foi por que a gente está aguardando. Tá. E aí, por que o senhor não pediu para o senhor Valim vir ser ouvido aqui por essa comissão disciplinar, para esclarecer melhor esses fatos, do que por meio da declaração por escrito, simplesmente? Porque ele fez a declaração, reconheceu firma, e fez PO, fez tudo, mas se precisar, ele está à disposição. Se você quiser, eu entro em contato até agora, ele até entra para você. Ele é seu amigo, assim, próximo? Dele reconhecida a firma. Oi? Entendi. Ele é seu amigo? Não, ele é presidente. Ele ligar e entrar? Não, é só para entender a relação de vocês, se vocês têm proximidade. Ele entra na hora. Ele entra na hora. Porque ele acha que isso aí foi um... Né? Ele não tem cabimento, ele falou. Pelo amor de Deus, nós entramos abraçados. Entendi. E aí, então, o senhor Paulo que teria faltado com a verdade no relatório dele, é isso que o senhor está afirmando? Com certeza ele faltou. Inclusive, eu queria até colocar em questão que não foi constado nem na súmula do jogo, não foi constado. Isso aí foi um relatório que ele fez depois que ele foi embora para a casa dele. Inclusive, ele jantou, ele fez tudo aqui, estava tudo beleza, estava tudo normal. A gente nem imaginava que ele jamais ia fazer isso. Mas por que ele faria isso, então? Para prejudicar o senhor, simplesmente? Eu não sei o que passou na cabeça dele. Entendeu? Sem mais perguntas, doutora Sônia. Obrigada. Obrigada, doutora Mariana.
Uma pergunta, sim, doutor Vanilson. Não, sem perguntas, presidente. Uma pergunta, doutora Alessandra. Sim, presidente. Tudo bem, seu Gilson? Eu gostaria de saber do senhor se por acaso o senhor já teve algum outro problema com algum outro diretor de algum outro clube? Já teve Não, processo? há 10 anos que a gente estamos aqui, nunca tivemos nada, nenhum problema nenhum. Ah, Nunca tivemos problema. tá. E Sempre problema foi. com o seu Paulo César? Não tinha problema nenhum, a gente não teve problemas nenhum antes. A não ser que aconteceu esse fato, que ele chegou fora do horário dele, né? Que a gente estava fazendo a documentação dos jogadores que ia para os jogos, o jogo, e ele chegou com 6 horas antes, que era para ele ter chego com 3 horas, ele chegou com 6 horas antes ao nosso escritório. E a gente ia, tipo assim, acabou atrapalhando, né? Porque a gente, na hora que faz a relação de jogadores, tudo, a gente tem que estar concentrado, porque um erro, ele já mandou para lá, você perde uma escalação, um jogador, né? Então a gente tem que estar sempre concentrado. Por isso que a gente faz. Ele chegou nesse horário, eu não sei por quê. Ah, uma outra pergunta. Quando o ônibus do Volcem chegou, eles entraram pelo portão correto? Entraram porque, assim, aqui no estádio do Tupã, a gente tem um lugar que já é para entrar o ônibus. Eles entraram com o ônibus, tudo normal, entendeu? Aí desceu, o primeiro que desceram foi o pessoal de segurança deles, que na hora que eu vi que passou no outro portão, eu falei, nossa, quem é essas pessoas? Que, né, que eles estavam armados, tudo. Aí, na hora que eu cheguei até o portão, eles já tinham ido para frente, aí já estava chegando o presidente, nós abraçamos, tudo, entendeu? E não teve nada de gritaria, nada, que está aqui nos autos que ele fez a declaração. Seu Gilson, por favor, o senhor pode habilitar a sua câmera? Ela desabilitou. Desculpe, doutora. Imagina. Está ouvindo? Sim, o microfone sim, só a câmera que está. Agora. Agora sim, obrigada. Então, foi isso que aconteceu. Seu Gilson, é habitual os seguranças irem armados nos jogos? Não, eu não sei o que aconteceu, porque assim, a gente não dependia da vaga. O time já estava fora já, né? E eu não sei o que aconteceu, tudo. Eles ficaram com medo, às vezes, se eles ganhassem ou empatassem, eles classificariam, né? E eu não sei por que aconteceu isso, mas aí é cada delegação, né? A gente nunca levou nada, porque geralmente, todas as vezes a gente é bem recebido, porque todo ano a gente está sempre enfrentando um ao outro, não tem por que ir lá e brigar, e coisar, e xingar. Esse ano mesmo, vai de novo estar jogando junto, vai jogar um jogo lá, um jogo aqui, ou um jogo aqui, um lá. Então não tem por que os presidentes ficar, né? Nunca aconteceu isso, eu não tinha visto nenhum fato desse acontecer. O senhor chegou a questionar o presidente do Volcem do porquê dessa atitude? Dele trazer a segurança? Não, ele Isso. falou que é costume deles e ele falou, ó, de repente eles ia classificar, às vezes podia sair confusão, alguma coisa assim, mas eu não sei, não posso falar por ele, né? Tá certo, obrigada. Estou satisfeita, presidente. Obrigada, doutora Alessandra. Uma pergunta, doutor Luiz Urso. Perguntas, presidente. Doutor Manuel. Eu tenho, presidente, seu Gilson, boa tarde. O senhor ficou desconfortável com essa chegada um pouco antes do horário? Não, eles chegaram no horário normal, eles chegaram. Tá. E por um acaso, embora vocês tenham entrado abraçados, como o senhor mencionou, tal, antes disso, houve alguma situação,
algum desentendimento, ainda que faça ou que possa ser considerado que faz parte do evento, algum desentendimento, algum xingamento? Nada. Não houve nenhum problema? O delegado da partida está... Nada. Nenhum problema teve. Você entendeu? Não, nenhum xingamento. Inclusive tem a declaração do presidente, tudo aí. Não, a declaração a gente está vendo, enfim. Eu quero saber do senhor se houve em algum momento, ainda que depois vocês tenham entrado abraçados, se houve algum desentendimento. Nada, nada. Não teve xingamento, não sei o que ele colocou, que ele inventou isso aí. Entendeu? Não teve nada, nenhuma palavra. E que ele mostrasse a prova, o que aconteceu, né? Porque só que ele colocou, não entendi. Porque ele estava normal no escritório aqui, depois fazendo os relatórios, tudo, ele nem falou nada. Entendeu? E ainda até comentou com a Fabiane que tinha acontecido tudo em ordem, tudo... Não tinha tido problema nenhum. Doutor Manuel? Presidente, estou satisfeito. Obrigado. Tá, obrigada. Obrigada, seu Gilson. Obrigado. Com a palavra, então, a doutora Alessandra, para suas considerações finais e voto. Por favor, parece que a imagem está congelada. Doutora Alessandra, me ouve? Doutora Mariana? Acredito que agora eu que tenho que me pronunciar, certo? Desculpe. Sim, perdão. Desculpe. Doutora Mariana, sim, com a palavra Procuradoria. Está bem. Bom, eu pretendo não me estender muito, tendo em vista já o horário. O senhor Gilson está denunciado como incurso nas penas previstas no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, uma vez que assumiu conduta contrária à ética desportiva, conforme descrito pelo relatório do delegado da partida, senhor Paulo César Fernandes. Não obstante o senhor Gilson compareça aqui e apresente documentos posteriores à primeira sessão de julgamento, com um documento lavrado pelo suposto interlocutor dele, suposto ofendido, senhor Valim, e que vem aqui dizê-lo esse documento posterior à sessão em que se iniciou o julgamento desse processo, bem como apresentando um boletim de ocorrência lavrado em data também bastante posterior à sessão, ele não se justifica aí de nenhuma forma a razão pela qual o senhor Paulo, delegado da partida, iria faltar com a verdade no seu relatório. Muito pelo contrário, o relatório dele goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 58 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e isso, então, deve ser levado em conta. Dessa forma, portanto, espera-se que o senhor Gilson seja condenado como incurso nas penas previstas no artigo 258 do CBJD. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, doutor Vailson, por favor. Obrigado, excelência. Gostaria de saudar a todos. Muito obrigado pela atenção. Eu vejo aqui, presidente, é um caso atípico, né? Porque existe uma acusação, não existe prova. Apesar, como a própria relatora disse, ele tem a junção de privacidade. Tudo que ele fala é verdade, porém não podemos dizer que tudo que ele fala é verdade. Por quê? Não tem nenhuma prova, apesar de a presunção de veracidade, as palavras dele, é um relatório que não tem nenhum tipo de prova. Em tese, quem seria o presidente do voto, que seria a pessoa ofendida, seria em tese o ofendido, que no caso não foi, ele não está aqui para dar o esclarecimento dele, mas ele apresenta uma declaração assinada, reconhecido firma, dizendo que foi bem recebido, o seu Gilson recebeu de maneira cordial, não teve nenhum tipo de problemas, tá? Contrariando totalmente o que o delegado da partida disse. Quer dizer, o delegado, ele disse que ele não foi em nenhum momento ofendido, nenhum tipo de problema com ele. Foi com o diretor do VOST. E o diretor do VOST disse que não foi ofendido. Então, aí não temos muito o que falar. É a palavra de um da palavra do outro. As provas, nós temos a defesa apresentou provas de que não foi ofendido. E não tem provas, apesar das palavras dele ter veracidade, mas não tem provas nenhuma. Então, nós entendemos que o
normal seria que a absolvição do presidente, né, tendo em vista a declaração do presidente do Voice, que em tese é ofendido, não tem nenhum tipo de provas. Então, ele não, inclusive, ele procurou meios judiciais legais, fez um boletim de ocorrência e, na sequência, vai processar pela difamação, imputando a ele práticas de crimes que ele não fez. Entendeu? E com isso dando um grande problema. A defesa, então, pugna pela absolvição dele e requer, em caso de condenação que se acha que não pode acontecer de maneira alguma, até por conta de justiça, né, que seja aplicada o parágrafo 1º do artigo 258, a substituição da pena pela advertência. Saiu o som, meu. Obrigada, doutor. Obrigada. Agora sim, doutora Alessandra, para suas considerações finais de voto. Por favor. Obrigada, presidente. Gostaria de agradecer a presença tanto do senhor Paulo quanto do senhor Gilson pelos depoimentos prestados. Também parabenizar, né, o doutor do denunciado, o patrono do denunciado, e também a doutora Mariana, que foi bem diligente na busca aqui de fatos, de comprovar os fatos narrados na súmula pelo próprio delegado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tem alguém falando que... Perfeito. Aqui a prova, de fato, ficou bem dividida, está bem controvertida. Eu acho que a gente, infelizmente, não vai conseguir obter a verdade real do que aconteceu, mas a gente tem que julgar conforme provas, e por mais que, pelo artigo 58, a súmula tenha presunção de veracidade, a defesa juntou a declaração anterior ao julgamento anterior, né? O julgamento foi convertido em diligência. O julgamento foi dia 4, eles juntaram a declaração, está datada do dia 1º. Não tenho como... Então, eu voto pela absolvição do denunciado. Obrigada, doutora. Como voto, doutor Luiz Durso. Obrigado, presidente. Parabenizo a nobre relatora, doutora Alessandra, e acompanho o voto da relatora. Obrigada, doutor Luiz. Como voto, doutor Manuel. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos que estaram aí, e agradecemos também a presença de todos, inclusive prestigiando esse tribunal. Eu peço vênia para discordar do voto da relatora, presidente, nos seguintes termos. Só para eu entender uma parte que eu não peguei, eu não participei da sessão, porque foi no período que eu estava com o Covid. Então, a sessão teve início, foi suspensa e, posteriormente, realizada a declaração por escrito, pelo que eu entendi, né? Sim. Vamos lá. O doutor mencionou que não tem nos autos nada além da palavra de um contra o outro. Nesses casos, eu entendo que, por tratar-se de presunção relativa de veracidade, o que foi produzido não foi apto a afastar a declaração do delegado da partida. Justifico. Primeiro, a defesa juntou aqui uma petição dizendo que o boletim de ocorrência registrado pelo senhor Gilson Menezes em desfavor do senhor Paulo. Então, primeira coisa que precisa ser pontuada é que essa situação não é objeto de registro por boletim de ocorrência por fato criminal. A natureza aqui é não criminal, portanto, trata-se de uma mera declaração unilateral da parte que procura a delegacia de polícia. Tá? Então, aqui não é em desfavor, mas apenas mencionado como parte. A declaração por escrito, embora tenha a sua validade, eu acho que não seja tão válida quanto a eventual presença do suposto ou do ofendido aqui virtualmente. Então, sopesando as provas que foram produzidas, eu penso que deva prevalecer, sim, o relatório do delegado da partida. E, por essa razão, aplicaria aí a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. Inclusive, de acordo com a versão apresentada, me causa uma certa surpresa ter sido necessário eventual presença de segurança armada, supostamente por uma
possível classificação que poderia ensejar descontentamento em se tratando de um jogo com portões fechados por conta da pandemia. Por essa razão, por esses fundamentos, eu entendo que deva prevalecer, portanto, a declaração do delegado da partida e, com isso, aplico a pena de suspensão pelo prazo de 30 dias. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor Manuel. Presidente, Sim, quem está falando? só falar uma Não, seu coisa Gilson, que- agora não. Seu Gilson, nós estamos votando, tá? Depois o senhor me dá a palavra. Agora, nesse momento, não, por favor. Não concluímos o voto ainda. Tá bom. Realmente, como já bem disse a doutora Alessandra aqui, as provas estão bem... Existem provas, né, no caso da não... com relação à defesa do seu Gilson, o depoimento, sim, do seu Paulo, a voz, assim, da presunção relativa da veracidade, porém existe essa declaração no dia 4, foi reconhecida a firma aqui no dia 7, né, o reconhecimento da firma foi 3 dias depois, que nos deixa bastante, né, em dúvida com relação às provas, né? Existe uma prova do ambiente amistoso, né, que estava entre o seu Lauro e seu Gilson. Eu vou acompanhar a relatora nesse caso. Vou acompanhar a relatora em função da prova existente e apesar da presunção relativa de veracidade que goza o relatório do seu delegado. Então... Doutora Sônia, a Procuradoria gostaria da lavratura do acórdão, por favor. Tá certo. Então, vai ficar por maioria, a absolvição, o seu Gilson Menezes, então, absolvido da imputação ao artigo 258. Pois não, seu Gilson, o senhor gostaria de... Pois não, seu Gilson. O senhor está sem o microfone. Habilita o microfone, por favor. Não, é que a gente entra em contato com a pessoa, ela falou que se precisasse de ela falar presencial, por vídeo, ela declararia. Né? Mas ela não precisou, né? Tá bem. Obrigada pela presença, seu Gilson. Obrigada, seu Paulo, pela presença também, por prestigiar o tribunal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, Obrigado. Obrigado, presidente. Então, encerrada a sessão, voto encerrado e declaro encerrada a sessão, então. Muito obrigada. A lavratura do acordo fica com a relatora, então, né? Lavratura do acordo com a relatora, sim. Presidente, só falhou o meu som aqui, então ficou pela absolvição, né, presidente? O meu som falhou quando saiu pela absolvição, é isso? Sim, por maioria, sim. Maioria, ok. Muito obrigado. O meu som tava... Com a lavratura do acordo a pedido da Procuradoria. Tudo bem, Matheus? Doutor... Tudo certo, presidente. Anotado aqui. Presidente, eu só estou uma dúvida. É minha ou divergente, né? Do doutor Manuel? Acredito que ambos, né, doutora Alessandra? Não, perfeito. Se possível, doutor Manuel registrar o voto divergente também, tudo bem, senão acho que só o da senhora já é suficiente para a Procuradoria recorrer. E a doutora constar no relatório dela, no acórdão dela, que o doutor Manuel se posicionou de forma divergente. Consta no próprio acórdão, que aí não precisaria fazer 2. Perfeito. Concordo com o doutor. Obrigada, doutor. Obrigado a todos e boa tarde. Então, fica com a doutora Alessandra, né? Perfeito. Obrigada. Obrigada. Então, obrigada a todos. Terminou a gravação, Matheus? Vou encerrar agora, presidente. Obrigado a todos, boa tarde. Contem comigo com o que precisarem. Obrigada, Matheus. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. Seja bem-vindo. Obrigado, doutor. Obrigada, Matheus. Bom trabalho. Também.
Boa tarde a todos. Até mais. Boa semana. Eu gostaria só de, por favor, se pudesse ficar o doutor Alessandro, doutor Manuel, doutor Luiz